Olá, bem-vindos de volta, amigos da Vale TV. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Política. E hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, o promotor de justiça, Dr. Pietro Chidicchimo Júnior, e o defensor público Cristiano Bertuol. A pauta do nosso programa de hoje, como não poderia deixar de ser, é pandemia. Nós gostaríamos muito de estar falando de outros temas, outros assuntos, de ter superado este, que foi o grande tema de 2020, mas infelizmente por uma série de circunstâncias aqui no Brasil parece que nós ainda estamos de certa forma presos num eterno 2020 e a questão da pandemia ainda é um imperativo máximo da nossa realidade social, mesmo já nesse ano de 2021 já bastante adentrado. Então hoje nós queremos aí compartilhar um pouco da experiência dos nossos convidados para ver como eles percebem a questão da atual pandemia da Covid-19 no país, sob a ótica das duas instituições nas quais atuam, respectivamente o Ministério Público e a Defensoria Pública. Nos interessa saber quais são os desafios principais que são percebidos por essas instituições, quais foram eventualmente as demandas que se tornaram mais presentes ou mais salientes, quais são as perspectivas na visão dessas instituições, e também queremos tratar de alguns temas aí que têm gerado alguma polêmica, por exemplo, a possibilidade ou não de iniciativas de vacinação patrocinadas pela iniciativa privada, seja com diferentes regras, exclusivamente para doação para o poder público ou não, enfim, para que a gente possa ter um conhecimento melhor a respeito da percepção destes órgãos, dessas instituições em relação à pandemia. Sem mais delongas, então, eu quero passar a palavra ao promotor Pietro Chidicchimo Júnior, né, pedindo já escusas, porque eu já devo ter errado umas 2 vezes o sobrenome dele aqui. Anotei para não errar, mas com certeza acho que atropelei alguma coisa. Pietro, por favor, esteja com a palavra. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de agenda de estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero saudar todo o público que nos assiste e dizer que para mim é uma honra muito grande ter sido lembrado pelo meu querido amigo e posso dizer assim colega, porque eu considero um colega, Dr. Cristiano Bertuol, né, para estar aí no seu programa e eu penso que é muito importante o debate e é muito importante que a gente traga informações que muitas vezes elas ficam por trás da instituição, elas ficam dentro da instituição e não são divulgadas. Não é uma competição, para deixar isso bem claro, quem fez mais, quem fez menos, ou isso ou aquilo, mas é para mostrar, e eu falo assim, claro, eu falo representando o Ministério Público aqui, mas não quer dizer, até porque nós temos uma, está na Constituição chamada independência funcional, não quer dizer que tudo que eu vou falar aqui vai espelhar a posição do Ministério Público gaúcho como um todo, né? Mas a primeira questão, Henrique, que eu entendo, tenho para mim desde sempre, é que eu já sou promotor de justiça bem antes de nós termos a Defensoria Pública no Estado. Na verdade, eu fiz o primeiro concurso para defensor público, fui aprovado e também fui aprovado para promotor e juiz, porque os 3 concursos se deram naquele mesmo período. E então, a primeira coisa, assim, né, claro, aquela visão ministerial, a visão da defensoria. Nessa altura do campeonato, que eu digo, assim, um pouco de maneira mais de gíria, mas do campeonato que eu digo que as pessoas estão realmente morrendo, que nós estamos aí criando uma legião de órfãos, vítimas dos mortos na pandemia, que crianças, milhares de crianças estão sem seu pai, sem mãe, sem familiares. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar brigando entre aquelas instituições responsáveis, principalmente pelo encaminhamento, e nós estamos tratando de pandemia, vinculados à saúde. Então, eu ressalto aqui, primeiro, que conheço os números da Defensoria Pública, conheço os números do Ministério Público, que não são números que destoam muito, são números bastante semelhantes, no sentido dos atendimentos prestados. Por parte do Ministério Público, claro que, por exemplo, eu atuo quando é a área de saúde, né, que é uma área, obviamente, essencial,
artigo 5º da Constituição e artigo 196 também, né, o direito à saúde universal, todos, portanto, mesmo quando não se trate, porque há uma discussão jurídica sobre isso no Superior Tribunal de Justiça, né, se o Ministério Público teria ou não legitimidade para ajuizar demandas de saúde pública, por exemplo, que dizem direito, portanto, à vida, quando não se tratasse de pessoa vulnerável, que para o Ministério Público, nessa definição do STJ, seria criança, adolescente e idoso. Mas né, nós trabalhamos juntos com muita honra, né, o Dr. Bertual é uma pessoa maravilhosa, um profissional brilhante, um ser humano excepcional, mas, então, nunca deixei de ingressar com ações de medicamentos, de saúde. Em relação à pandemia, isso se intensificou sobremaneira. Agora mesmo, a questão de 2 semanas, né, eu atualmente atuo na comarca de Voti, nós ingressamos com uma ação com pedido liminar, era 13h30 da madrugada, justamente para se obter uma vaga em um hospital onde tivesse um atendimento adequado para a questão da intubação. Então, a demanda, hoje, ela se diferencia um pouco na questão das especificidades em razão da pandemia. Por exemplo, muita gente, isso eu sei de relatos médicos, né? Obviamente eu não sou médico, mas eu sempre leio. Muitas pessoas que estão tomando muitos daqueles remédios recomendados, enfim, né, pelo Poder Executivo Central, né, Brasília, estão hoje na fila de transplantes para rins, né? Então, quer dizer, esse tipo de demanda, ela não tinha antes da pandemia. Então, basicamente, o que se incrementou muito? Pedidos de auxílio, tanto financeiro como de comida, né, de fralda, de leite, isso sempre teve, mas se intensificou sobremaneira na pandemia. A pobreza cresceu demais e no meu entendimento, sempre foi um erro nós entendermos que parar a economia, no caso, parar a exposição de pessoas ao trabalho, né? Fazer um lockdown, por exemplo, isso, na verdade, afetaria a economia. As pessoas, elas não se deram conta ainda do custo altíssimo e, quiçá, impagável de nós seguirmos, desculpe o termo, nesse nesse chove, não molha. Por quê? Há 3 semanas você estava em casa, dando um exemplo, sem poder sair, sem poder ir para um restaurante. Bom, eu não vou em restaurante há mais de um ano porque eu sou asmático, né? Eu não sou grupo de risco, então mais ainda, né? Agora, daqui a pouco, passam-se 3 semanas. O que aconteceu de 3 semanas para cá? Nada. A situação só piorou. Aí a gente vê tudo aberto. Então, não há dúvida de que, isso tenho certeza que o doutor Cristiano também vai falar, que muitos, digamos assim, mandos, desmandos, governos, desgovernos, omissões, enfim, do Poder Executivo, e isso não é só por conta da pandemia, se incrementou muito agora, certo? Acabou desembocando na Defensoria Pública, no Ministério Público e, consequentemente, né, nós pedimos ao Judiciário. Aí todo mundo fala assim, mas vacina não é coisa do Judiciário. Mas decidir sobre volta às aulas não é coisa do Judiciário. Mas, claro que não é coisa do Judiciário. Em qualquer país civilizado, no mundo inteiro, a gente sabe que não é. Mas quando há um Poder Executivo omisso, que não trata da sua população doente, né, que desdenha muitas vezes daquela situação de pobreza extrema que nós estamos vivendo, mais ainda do que a gente tinha, né, no passado recente, quem é que deve intervir? O Judiciário. Então, para concluir essa minha primeira intervenção, basicamente o aumento das demandas se deve principalmente em relação à questão de internações, de atendimentos, de comida, enfim, de sobrevivência. As pessoas estão morrendo também por falta de alimento, por falta de comida. Doutor Cristiano, por favor, esteja com a palavra. Desde já, os nossos agradecimentos aí pela disponibilidade de agenda, por ter conseguido um tempo para estar aqui com nós nesse programa. Por favor, esteja com a palavra. Olá, doutor Henrique, doutor Pietro, duas grandes profissionais, grandes seres humanos e grandes amigos de minha parte. Então, agradeço muito a participação, saúdo também a todos que nos assistem. E é um tema bem complexo esse, né? A defensoria, ela naturalmente, ela é destinada e vocacionada a atender as pessoas em situação de necessidade maior, né?
E são questões muito... que elas podem ser traduzidas, às vezes, no papel, mas elas ultrapassam isso, né? Então, esse é um dos primeiros pontos que nos afetaram bastante, que a gente pôde sentir bastante. Porque a defensoria, ela tem, por essência, o atendimento pessoal, né? O direto, aquele atendimento à parte ali. Eu sei que o Ministério Público faz atendimentos também, doutor Pietro, então, em especial. O Judiciário também, eventualmente, tem esse contato direto com a população, né? Mas, dentre esses participantes do sistema de justiça, a Defensoria, por natureza, é dirigida a isso. E essas pessoas nos procuram muitas vezes, e quase sempre, com problemas que extrapolam o jurídico, né? São pessoas carentes, pessoas hipossuficientes, vulneráveis, que apanham da vida, né? E apanham de todos os lados. E se elas chegam até nós, e aí faço um gancho com o que o doutor Pietro falou, várias demandas que acabam no judiciário não precisariam chegar no judiciário. Elas são agora, no momento de pandemia, mas também antes, em momentos de normalidade, por assim dizer, fruto de uma inação, de uma falta do Estado, né, em prestar, através do, enfim, do seu poder direto da administração, do executivo, um serviço público. E essas pessoas nos procuram muitas vezes querendo também esse amparo de ser vista, de ser ouvida por alguém, né? Então, não é raro que no atendimento presencial, para além daquela questão pontual, eu quero entrar com ação para cobrar lá os alimentos do pai do meu filho, né? Quero entrar com ação para exigir aqui o calçamento da rua, ou para ver alguma coisa com o vizinho, mas que, para além disso, as pessoas extrapolem essa questão puramente jurídica, por assim dizer, e busquem um amparo, alguém que os ouça, que lhes dê voz, né, e ouvidos. Então, isso nos sentimos muito, porque a Defensoria não parou, né, ela continuou, mas impositivamente, com um atendimento de forma remota, né? E esse atendimento por WhatsApp, por telefone, então essas formas alternativas que tiram essa pessoalidade, essa vivacidade dos contatos. De outra parte, é evidente, como já destacou o Dr. Pietro, que nós tivemos um processo de empobrecimento muito grande, né? Porque essas medidas, ainda que, além de parciais e desordenadas, né, de isolamento, distanciamento social, de contenção do vírus, elas, além disso, vieram desacompanhadas de uma assistência material, né, para a nossa população. Tivemos algumas parcelas de auxílio emergencial, enfim, intercalados em valores espaçados, né? Os pequenos empresários também ficaram totalmente desassistidos. Então, e não me cabe aqui entrar se foi um movimento proposital ou não isso, mas, enfim, né? Mas o fato é que muitas pessoas se empobreceram. E a Defensoria hoje ela trabalha atende pessoas com renda familiar de até 3 salários mínimos. E nós sentimos essa camada da população aumentar gigantemente nesse período. Então, isso nos trouxe uma demanda muito grande, e nesse contexto de maior dificuldade, que era justamente o atendimento não ser presencial, a demanda de internet muito grande, as pessoas em casa viveram isso, não é? Todo mundo teve problemas com acesso à internet e conexão, porque sobrecarregou todo o sistema. Então, para nós, igualmente, né? Para o setor público, igualmente isso pesou. Mas, felizmente, conseguimos contornar essas questões operacionais e prestar, acredito, um atendimento de qualidade para a nossa população. Perfeito. Essa questão sobre a interferência, que alguns julgam excessiva, do Poder Judiciário, ela é curiosa, porque muitas vezes, apesar de a gente já estar aí há mais de 30 anos dentro desta nova configuração política jurídica, né, inaugurada pela Constituição Federal de 88, parece que ainda não existe uma adequada compreensão
que, neste momento histórico que a gente vive, do constitucionalismo contemporâneo, o judiciário ele assume, de certa forma, uma função mais proeminente, não no sentido de um ativismo judicial, mas no sentido de atuar como uma espécie de garantidor de segundo nível da efetiva aplicação não só de políticas públicas, mas de observância de direitos e garantias fundamentais, quando há um espaço de omissão do poder público. Então, às vezes a gente vê pessoas que ou é partidário do governo, ou foi eleitor, e a pessoa sente que não, o judiciário está interferindo numa área que não caberia a ele. Não, mas só um pouquinho. É claro que a iniciativa para cumprir o que está na Constituição é do poder público, mas quando há uma omissão, o judiciário, neste modelo que nós temos, nesse modelo do constitucionalismo contemporâneo, o judiciário tem uma função mais proeminente do que em épocas passadas, e ele atua sim como um garantidor de segundo nível, mas ele atua como um garantidor quando há essa omissão. Então, eu percebo que existe um pouco essa confusão aqui no debate público, onde existe, às vezes, um ativismo judicial que é negativo e que deve, sim, ser criticado, mas, às vezes, se confunde essa atuação garantidora do judiciário como se fosse ativismo judicial, e não é, né? Eu gostaria de ouvir a leitura de vocês a respeito disso. Na verdade, né, indo um pouquinho até extrapolando nesse link até, o próprio direito privado, né, o direito civil, quer dizer, a atuação do judiciário, ela só ocorre porque as partes não conseguem resolver entre si. Né? Por que eu preciso discutir um contrato, né, judicialmente? Porque as partes, na relação direta entre elas, não resolveu. Né? Então, e na medida em que há esse descumprimento, e eu faço esse link com o privado, só para tentar mostrar que transportar isso para o público não é nada de anormal, não é nada que fuja da essência do próprio judiciário, né? Que é de suprir essa falta de ou de entendimento ou de execução, né? Quando, nesse caso das políticas públicas, né? Então, me parece que não tem como fugir disso. Gostaríamos que o judiciário, não só na esfera pública, como talvez até na privada, fosse desnecessário, mas estamos muito longe disso. Né? Doutor Pietro? Sim. O que eu gostaria de falar, que na verdade eu me esqueci no primeiro bloco, na minha primeira intervenção, só para ter uma ideia, março de 2020 eu ainda estava na comarca de Portão. Eu fui o primeiro promotor de justiça do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, primeiro promotor de justiça do Brasil que obteve uma antecipação de tutela, uma medida liminar, para o fechamento do comércio da cidade. Eu e minha família fomos, inclusive, ameaçados por conta disso. Mas é muito importante deixar isso registrado. Nós somos o Ministério Público de Portão, à época, foi o primeiro Ministério Público do Brasil que conseguiu essa liminar, proferida pelo Poder Judiciário, então, claro, né, lógico, e que conseguiu o fechamento, então, do comércio. Por que eu estou batendo nisso? Aproveitando um pouco daquilo que o doutor Cristiano estava falando, que também o senhor falou. O que acontece? Eu estava lendo ontem na Folha de São Paulo que a pandemia tornou os mais ricos do mundo, né, aquele percentual pequeno, enriqueceram 31% no período da pandemia. Um percentual que há muito tempo não se via. Então tem alguma coisa errada aí. Porque o que acontece? As pessoas que detêm o capital, elas souberam explorar, diante da pandemia, os hábitos desses mega bilionários. Então, o e-commerce, por exemplo, ele se intensificou sobremaneira. Não vou dizer que o dono da Amazon, né, quintuplicou. Não, então, nós temos que ver que existem dois lados muito perversos dessa pandemia. Enquanto alguns se dão ao luxo de ir para a internet escolher o modelo de roupa, de terno, disso ou daquilo, existem pessoas cujo caixão do pai ou da mãe precisa ser carregado pelos filhos para levar para uma vala comum. Então, alguma coisa, né, de muito grave está acontecendo, inclusive nos valores da sociedade. Porque nós temos aí uma superlotação de leitos. Estamos falando da questão do Poder Judiciário garantir, não é isso? Então, a gente, mais do que nunca, a gente continua sendo verdadeiros furadores de fila, né, doutor Cristiano? Porque quem nos procura vai ganhar a ação e vai entrar primeiro, não é isso?
somos os furadores de fila, de certa forma, quem nos procura. O senhor falou, né? Aqueles que nos procuram. Agora, a minha pergunta é a seguinte: eu passo por um lugar onde há uma aglomeração de pessoas, digamos, num bar, uma inauguração de um bar, todo mundo sem máscara, todo mundo se abraçando. E as pessoas dizem assim: pois é, até onde vai a minha liberdade de ir e vir? Peraí, enquanto a sua liberdade, enquanto o seu direito, né, e o senhor sabe disso muito melhor do que eu, interferir no meu direito, na minha saúde, nós temos que fazer, então, os chamados checks and balances, os freios e contrapesos. Então, essa é uma questão muito grave, porque essas pessoas que estão se reunindo de maneira ilegal, por exemplo, né, elas estão, de certa forma, amanhã ou depois, tirando a minha vaga, por exemplo, de um cara que está literalmente se preservando e muito da pandemia. Eu tenho uma filha diabética, eu sou asmático, a gente está vendo o que está acontecendo com aquele ator, o Paulo Gustavo, que ele é magro, né, ele é asmático. Então, a situação dele se agrava por isso. Então, a asma realmente é uma dessas né, doenças que realmente torna a pessoa muito mais vulnerável. Então, quer dizer, por que tudo isso vai ser garantido, vai ser feito lá no judiciário? Porque as pessoas não têm a noção, me parece, de que é como, na verdade, os crimes vinculados à lei de drogas. Quer dizer, não é você estar fumando baseado, é que a droga se propaga exatamente porque o consumidor existe. Então, a discussão é que bem jurídico está sendo lesado. Não é o Henrique, não é o Cristiano e não é o Pietro. Somos todos nós no âmbito da coletividade. Então, aí que eu me questiono, né? Será que essa pessoa que não se cuida, que está se aglomerando, que não respeita nada, que está ali se abraçando, se uma delas estiver contaminada com a Covid, todas as outras estarão, só que elas não estão se precavendo. Então, a gente tem que começar a discutir algo que eu vou né, chover no molhado, mas que também quero falar sobre isso, que é a questão da educação. Então, a educação está uma loucura. Por quê? Porque os pais clamam, rezam, se ajoelham, fazem promessas para que seus filhos, principalmente na pré-escola, né, na educação infantil, vão para a escola. Qual é a garantia que nós temos de que, efetivamente, nós vamos ter ali a garantia de que não vão contrair o coronavírus? Então, existe uma falta de gestão que quem faz o Poder Executivo da própria questão da ordem de quem vai ser vacinado. Então, tem toda essa questão aí também. Aí a pessoa vai para o colégio, se contamina, morre, e as pessoas vão fazer o quê? E uma outra coisa importante, né? Você, então, tem que... Qual é a questão? É você mantê-los fora da sala de aula. Qual é o percentual de alunos da rede pública que tem internet? Menos de 30% tem um celular com acesso à internet. Então, você não faz nenhuma coisa e não faz outra. Ah, vamos até o colégio buscar as tarefas, vamos buscar lá, que a gente ficava cheirando o mimeógrafo, né, quando era pequeno, né? Quem é que tem que ser mobilizado para ir na escola? A merendeira, a servente, o professor, a pessoa do Xerox. Então, gente, vamos trabalhar com a realidade. Então, assim, ó, quando nós não sabemos e não conseguimos nos governar, por N razões, o Poder Judiciário tem que intervir, exatamente como o senhor falou e como o doutor Cristiano falou também. Não tem como fugir disso, porque nós estamos numa pandemia. Então, eu volto a dizer, o bem jurídico tutelado não é o umbigo de cada um, mas é a coletividade, é a saúde pública como um bem transindividual. Então, eu não tenho o direito de estar na rua, de estar num avião, de estar no aeroporto, de estar num lugar sem máscara, por exemplo. Eu não tenho esse direito. Por quê? Porque eu vou estar colocando você em risco. Então, me parece que, mais uma vez, além da questão da total falta de planejamento, estratégia, da severa intervenção econômica, política e, muitas vezes, a má gestão política e econômica, certo? O imediatismo, né, nos faz hoje, atrás de alguns países da África, segundo estudos, o país mais perigoso de todo o planeta e o país que mais tem restrições para viajar para qualquer país do mundo. Nós somos já os párias do mundo. Então, a gente vai como duas andorinhas, né? Pegando um pouquinho d'água para apagar esse incêndio gigantesco.
Nós estamos já indo para o nosso intervalo, mas eu quero pegar um gancho numa colocação do Dr. Pietro sobre essa situação muito grave que nós temos visto de ameaças e intimidações a juízes e promotores, né? Eu vou já antecipar esse tema para o começo do nosso próximo bloco, mas a gente vai agora então para o intervalo e nós voltamos logo mais. Fiquem nos acompanhando aí que estaremos de volta em um minutinho. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Bem-vindos de volta ao segundo bloco do nosso programa desta semana do Conexão Política aqui na Vale TV. Vamos dar seguimento, então, para o tema que nós tínhamos levantado ao final do primeiro bloco. Pego um gancho aqui numa colocação, né, uma experiência trazida, né, narrada pelo Dr. Pietro, e me preocupa esta tendência que nós estamos vendo cada vez mais de uma certa intimidação de juízes e de promotores por causa por conta de decisões, né, ou de medidas judiciais que são desaprovadas de repente por um determinado grupo ou por uma determinada parcela da população. A meu ver, há uma distorção muito grande aqui do ponto de vista político, porque o descontentamento da população com certas políticas públicas deveria desaguar nos governantes, nos representantes eleitos, né, nos representantes democraticamente eleitos, que deveriam colher os bônus, né, os méritos dos seus acertos e que deveriam arcar com os ônus dos seus erros e das suas omissões. Como, em virtude de uma série de omissões, muitas dessas políticas públicas estão tendo que ser resolvidas pela via do judiciário e pela intervenção de instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública, acaba havendo essa distorção em que as pessoas que acabam sofrendo a censura, o xingamento, a pressão social de setores da comunidade acabam sendo juízes, promotores, defensores públicos, advogados, o que é, a meu ver, uma distorção completa. E faço aqui menção direta a um caso que me pareceu bastante escabroso de uma intimidação por um grupo de populares agora, uns poucos dias atrás, em relação a uma juíza que concedeu uma liminar suspendendo o retorno da retomada das aulas. O juiz, se não me falha a memória, reside em Porto Alegre. Rua Carlos Traem Filho, número 1100, é minha vizinha. Eu ouvi toda a barulheira que fizeram lá, desculpa lhe interromper, mas exatamente. Barbaridade. Barbaridade. E daí, e isso, inclusive, gerou uma nota, né, muito forte, a meu ver, muito apropriada da júris, né? E eu acho que já é hora disso entrar no debate público de uma maneira mais séria. É só um pouquinho. Você não pode descontar essas consequências das omissões do poder público nas costas de juízes, desembargadores, promotores, defensores que estão apenas fazendo o seu papel. Num sistema de democracia representativa, quem tem que receber aplausos quando acerta e tem que tomar, no sentido não literal, obviamente, no sentido figurado, que tem que tomar pedrada quando erra e quando falha, é o representante democraticamente eleito. E, mais uma vez, tomar pedrada no sentido não literal, porque tomar pedrada no sentido literal nunca, em hipótese nenhuma, nem mesmo o pior político do mundo. Então, eu gostaria muito de ouvi-los, né, em relação a isso, antes que a gente passe aí para os próximos
ponto. Isso vem, me parece, como fecho assim de um processo de crescimento do ódio ao diferente, né? Também de um modo geral, assim, não é porque ele se dirige agora às instituições, né? Aos representantes das instituições, mas é algo que está espalhado na sociedade e é um ataque absolutamente injustificado. Como tu disseste, a pedrada real, jamais. Né? Mas o que a gente vê, cenas de linchamento virtual a pessoas de um modo geral, só porque elas pensam diferente, expressam opiniões diferentes, né? E fatalmente acabaria chegando, como chegou, né? Ao ataque às instituições consolidadas, né? Então, o Judiciário, o MP, enfim, a Defensoria, então isso... essa percepção, as redes sociais especialmente, né, trouxeram esse empoderamento cego e desorganizado assim, a diferentes grupos. Então as pessoas se comunicam por ali, uma coisa absolutamente impessoal, não é? Porque é muito fácil xingar alguém por ali, é muito fácil destruir a vida das pessoas por ali, ou muito do que não se faria pessoalmente, né? Então se tirou esse filtro de realidade, de pessoalidade das coisas, e o ódio parece que prolifera, né? E chega a se fazer essas agressões mais concretas, assim como se teve recentemente, né? E como passou o Dr. Pietro, infelizmente, também. Dr. Pietro, por favor, para complementar. Eu concordo em gênero, número e grau com o Dr. Cristiano Bertol. Nós, aliás, eu já sabia, nós comungamos esse mesmo entendimento. As redes sociais viraram verdadeiras armas ditatoriais do pensamento. Você não pode pensar mais. Outra coisa, se a Associação de Mães, que foi a que ingressou com a ação, se a Constituição deu essa legitimidade a elas, estão protegendo seus filhos, é uma manifestação legítima. Qual foi a base, o fundamento desses ataques que a juíza sofreu? A juíza está na praia, a juíza, ela está, pouco se importando. Isso que circulou nas redes sociais. Quer dizer, eles estão confundindo, exatamente como falaste, a instituição, o poder, né? Nós somos instituições e o poder judiciário, com a pessoa que não deve ser assim considerada, porque, tanto que por isso que os juízes ingleses usam aquela peruca branca, enfim, para que justamente não se pessoalize nada. Lamentável o quê? E até aproveito, quando eu postei essa questão de termos sido a primeira promotoria de justiça do Brasil, várias pessoas do meio jurídico, pessoas, né, enfim, está se vangloriando de quê? Eu respondi, de salvar vidas, porque quem está lá no metrô, quem está no ônibus, quem está lá totalmente ralado e que não tem o distanciamento social, ou será que essas pessoas têm condição de comprar uma N95, uma PFFF2? Não tem. Vamos ser realistas, gente. Vamos ser realistas por quê? Porque nós não podemos pensar somente numa camada social, claro que não podemos discriminá-la, mas nós temos que pensar no coletivo. A democracia tem disso, né? Digamos assim, né? É o que nos permite que a gente faça exatamente essas intervenções, porque se não fosse por isso, a gente sequer poderia estar aqui hoje nesse programa debatendo. A gente estaria censurado nesse programa. E graças a pessoas que lutaram com isso e para essa liberdade, o senhor imagina, por exemplo, se nós não estivéssemos numa democracia, se alguém, por exemplo, poderia procurar o doutor Cristiano para ingressar com uma ação, por exemplo, contra o Estado, por uma perseguição política, por exemplo, ou porque, por exemplo, ele entende que ele não quer tomar a hidroxicloroquina, digamos que isso viesse imposto, né? Quer dizer, é a questão da liberdade, é a questão de nós. Claro que, discutindo juridicamente, a gente tem dúvida se realmente eu sou obrigado a tomar uma vacina. Essa é a questão. Mas, no momento em que você, não tomando a vacina, você coloca em risco, que também é discutível, porque dependendo da vacina, ela está gerando efeito rebote, como a gente sabe.
Então, tem muita coisa por baixo disso que acaba efetivamente nos deixando, muitas vezes, não com medo, porque a gente segue firme e forte atuando, mas nos deixa chateados, vamos usar essa palavra, chateados pelo fato de que as pessoas não entendem que a nossa profissão, a nossa missão é essa. Nós temos que fazer, né, nós temos que aquilatar se aquele pedido, como o doutor Cristiano disse, é viável, juridicamente. E se for viável, caso a gente não vá ingressar com a ação, a gente precisa justificar à chefia, que é administrativa, o porquê que nós não estamos ingressando. Porque está lá na Constituição, no artigo 5º, todos têm o direito de ação, de acesso ao judiciário. Não quer dizer que será procedente, mas todos têm direito. Então, se, bem como o doutor Cristiano disse, Henrique, percentual de problemas que as pessoas têm. 95, no mínimo, % das pessoas que me procuram, e eu amo atender, eu ganhei um dia até feijão com arroz que foi roubado lá no fórum, o doutor Cristiano lembra disso. Eu amo atender público, o que eu mais sinto falta, né? Mas a questão é essa, o que acontece? Eles querem alguém exatamente como tu está fazendo comigo, que olhe na tua cara, que te ouça. E eles não têm nem isso, as pessoas estão se lixando para a população. Imagina numa época de pandemia, menos ainda. Nesses problemas, doutor Pietro, e o senhor como promotor bem sabe, a gente vem discutindo essa questão da educação agora, né, já que o doutor Henrique trouxe esse ponto da agressão a juízes especificamente. Esse momento, esses protestos todos, a necessidade da volta às aulas, a necessidade das crianças estarem na escola, né, que bem se fala, e é muito importante mesmo, mas ressalvando a necessidade de termos também as salvaguardas, todos esses cuidados, mas é algo que acontece para uma grande camada da população em período de normalidade. Porque agora está se fala muito, mas os pais têm que trabalhar, têm que deixar com alguém, não sei o quê, né? Se não fica com a tata, fica com não sei quem, né? Exatamente. Mas a grande maioria da população depende de uma creche pública que não existe. Não existe. Falava com a minha esposa isso hoje. Né? Exatamente. Falava com a minha esposa isso hoje. Pego aqui a questão das ações de vaga em creche, doutor Henrique, que nós temos, e o Ministério Público também, mas acaba estourando mais a Defensoria isso, né? Números gigantescos de ações de vaga em creche. E sempre, todo ano, todo ano. E essas pessoas precisam também, são famílias mais pobres, que precisam talvez ainda mais de ter alguém com quem deixar a criança. Então, é algo que é do cotidiano dessas pessoas, né? E é algo realmente muito triste, assim, porque ela inviabiliza o desenvolvimento da criança, inviabiliza que os pais trabalhem, e aí a gente entra num ciclo vicioso cruel. Eu quero falar uma coisa. Desculpa a interrupção aí. Isso me lembra uma coisa muito importante, Henrique, que é o seguinte: nós fizemos várias vezes, né, termos de ajustamento de conduta, ações lá, né, para conseguir as creches, nunca conseguimos, e a prefeitura dizia assim: mas por que vocês estão insistindo com esse pedido de creche, se a mãe que veio até vocês não trabalha? Pelo amor de Deus, ela não trabalha porque justamente ela não está conseguindo ir para a empresa que quer contratá-la porque ela não tem onde deixar o filho. Isso é uma coisa inacreditável. Então, isso que o doutor Cristiano pontua é extremamente importante, porque já tinha, mas agora nós temos uma multiplicação de creches ilegais. Por quê? Porque fica nesse chove não molha, vai não vai, né? E aí o que acontece? Os pais também não aguentam mais as crianças, isso é fato. Os pais não podem cuidar delas, exatamente porque precisam trabalhar. E aí vai fazer o quê? O que é o problema que nós temos grande? É que nós não temos um encaminhamento imediato dessa solução. Enquanto não se der uma cessada, não se estabelecerem limites inclusive de a pessoa poder se movimentar, e como vai se movimentar, o risco vai continuar altíssimo, e as pessoas vão ter medo de mandar seus filhos para a escola, tanto que por isso que teve ação no domingo, e eu digo assim, qual é a consequência disso? Suspende. Não suspendeu. Mas agora suspendeu de novo. Mas agora o desembargador deu uma decisão que contrariou a juíza, mas agora ele deu uma que foi favorável. Quer dizer, ficam essas coisas mal explicadas, e aí
tudo no lombo da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Mais ainda do Poder Judiciário, porque afinal é quem decide, né? Mas a questão é essa: enquanto nós estivermos, e espero que para sempre, num sistema democrático de direito, todo mundo tem direito de recorrer ao judiciário. O Rui Barbosa dizia: a pior ditadura é aquela do judiciário. Ok. Mas imagina se nós não tivéssemos, principalmente na pandemia, um poder judiciário forte. O que seria? Eu não sei se a gente estaria aqui agora. Sendo muito franco. Eu tenho muita curiosidade de ouvi-los a respeito de um tema que tem sido muito presente nos debates em relação à pandemia já há alguns meses, e que até agora parece que ele está preso numa série de incertezas, né? Numa série de dúvidas, de certa forma num beco sem saída, mas vira e mexe esse assunto volta à tona, sempre cercado, né, de uma certa polêmica. Seria a possibilidade, em tese, de uma vacinação pela via da iniciativa privada, complementando, né, o programa de vacinação levado a cabo pelo poder público. Claro, há posições das mais diversas em relação a isso. Alguns dizem que esse help, por assim dizer, da iniciativa privada não seria uma usurpação e não ia representar uma passagem, uma furada de fila, né? Uma passagem na frente de ninguém e nem uma furada de fila, porque a iniciativa privada estaria apenas complementando, né, o processo de vacinação levado a cabo pelo poder público. Mas a preocupação que a gente tem, e sobretudo em um país que tem talvez um déficit democrático e cidadão muito forte, como no Brasil, é das possibilidades de que isso fosse utilizado como uma forma de criar grupos de preferência, né, e de se atropelar o processo natural de vacinação da população e passar na frente de pessoas idosas e com comorbidades e com problemas graves de saúde em prol de certos grupos mais privilegiados. E aqui eu não posso, apesar da gravidade do tema e de todo o drama humano envolvido, eu não posso deixar de observar, fazer menção a essa situação tragicômica que aconteceu há um tempo atrás, onde num dos estados da federação, não me lembro agora de cabeça qual, houve uma situação na qual um grupo de empresários tentou, ao arrepio... Minas Gerais. Minas Gerais, muito obrigado, doutor Pietro. Tentaram ser vacinados, né, esse grupo de empresários tentaram ser vacinados na frente dos grupos prioritários, e se criou uma situação kafkiana que talvez seja um pouco a cara desse momento que a gente está vivendo no Brasil, onde malandro passa rasteiro em malandro. Quer dizer, tentaram, né, dar uma abraçada, uma de João sem braço ali, fazer uma malandragem, foram vacinados, pagaram R$600 por vacina, se eu não me engano, o que, convenhamos, nem é um valor tão alto assim, considerando o tamanho do privilégio que pretendiam indevidamente garantir para si, e depois descobriram que foram enganados com uma vacina falsa por uma profissional da saúde, né, desprovida do devido profissionalismo. Então, uma situação kafkiana que se gera, e é justamente por medo, talvez, de situações absurdas como essa, que algumas pessoas têm muito o pé atrás em relação a qualquer possibilidade de uma compra de vacinas levada a cabo pela iniciativa privada. Eu gostaria muito de ouvi-los em relação a isso. Esse exemplo é interessante, né? Porque até pensei aqui em me referir à frase do poeta, né? Que malandro é malandro, mané é mané, mas o lado muito triste dessa história é que ele demonstra o descaso e descompromisso, assim, enquanto coletividade, enquanto sociedade, né? Dessas pessoas. De realmente se achar superior aos seus pares de sociedade, né? Então, isso é algo muito triste. Mas, sobre as vacinas especialmente, me parece que há uma incoerência muito forte na base, assim, porque até pouco tempo atrás, um pouquinho mais de tempo, nós sabíamos que havia uma negação contra a própria vacina. A gente tem relatos aí documentados de que o governo federal recusou a compra de vacinas já no final do ano, enfim, e não se pode crer que seja um desconhecimento das coisas da vida, de achar que ia ter um monte de vacina disponível, ou achar que viriam nos procurar, né? Porque é uma questão básica de oferta e procura, né? Saber de quem tem que partir a iniciativa num contexto desse. Então, não se pode acreditar que seja
ignorância nesse ponto. Mas, enfim, o fato é que se negava a vacina. Depois de um evento pontual, houve uma certa mudança na postura do governo federal e se passou a dizer que não, que o problema não era dinheiro. Isso foi dito textualmente. O problema não é dinheiro, os senhores vão lembrar, mas sim a escassez de vacina. Então, a partir do momento que eu digo que o problema não é dinheiro, eu não preciso de ajuda do privado. Porque o privado vem ajudar o público se o público não tem condições financeiras de suprir uma necessidade. Se o público está dizendo, não, eu tenho dinheiro, só não consigo comprar, né? Porque há escassez do produto. Então, não existe um argumento lógico que sustente a entrada do privado, né? A não ser o de furar a fila, a não ser o de legitimar o furo da fila. Então, essa que é a grande questão. E a gente pode fazer um paralelo com a gripe, com a vacina da gripe que está acontecendo agora. A vacina da gripe ela há em abundância, né? A rede pública está vacinando em grupos, não é? Mas não por uma questão de escassez da vacina, mas sim de organização do sistema. Então, e por isso a venda no privado se justifica e se aceita com naturalidade. Agora, nesse caso da vacina da Covid, não. O problema é justamente a escassez da vacina. Então, é o que me parece. Dr. Pietro? Excelente pergunta. Tá? Essa pergunta é a pergunta, né, do século. E quero dizer que poucas vezes, claro, não participei de tantos programas assim, mas poucas vezes fui entrevistado por uma pessoa tão inteligente que fez perguntas tão pertinentes e tão bem colocadas. Com relação à questão da vacinação privada, às vezes é mais difícil explicar o óbvio, né, dizer o óbvio, né, mas nesse país que, vamos falar assim para não magoar as pessoas, né, que tem o famoso jeitinho, né, será que a população de baixa renda teria alguma chance de receber alguma dose de vacina, sendo tudo encaminhado para a iniciativa privada? Filas e filas e filas de clínicas de vacinação luxuosíssimas em shopping centers, né? Todo mundo com seu moletom da Gap e chegando lá para ser vacinado. E aí sai na rua e diz, eu tenho, você não tem, eu tenho... Não, né? Não. A única questão que, no meu ponto de vista, seria realmente eficaz é que a iniciativa privada, ela comprasse sim as vacinas, porque nós não vamos triplicar as vacinas, né? As vacinas vêm para cá nessa quantidade. Então, quanto maior for a abrangência de público de atingimento dessa vacina, ela será útil e eficaz. Agora, imaginem, né? E não é uma questão de privilégio. E aí nós estaríamos, infelizmente, tratando do nosso ponto de vista da nossa economia, do modus, né, econômico que a gente vive. Eu tenho certeza que mais rarefeitamente ainda a vacina chegaria à camada mais pobre da população, que é a camada que está no Transurb todo dia lotado, que está no Centralão todo dia lotado. Essa pessoa não vai nela, já vai no shopping e o segurança já olha assim para ela, né? O que tu está fazendo aqui? Então, ela não teria, no meu entendimento pessoal, ela não teria acesso à vacina, né? E aí se criaria um distanciamento que vai cada vez mais reverberar no doutor Cristiano e em mim, porque as pessoas vão pedir a vacina, e aí o Poder Judiciário, mais uma vez, e mais ainda vai ter que tacar a mão, entre aspas, na vacinação comprada pelos particulares. Quer dizer, aqui no Brasil não vai funcionar. Aqui no Brasil, a questão tem que ser eminentemente pública e direcionada a todo mundo, distribuídos por faixa etária, por comorbidade, sem distinção de sexo, cor, idade, raça, sexo, religião, poder econômico, né? Se a pessoa tiver que ir no drive-thru de jegue, ela vai de jegue. Se ela tiver que ir de patinete, ela vai de patinete. Se ela tiver que ir a cavalo, ela vai a cavalo, a pé, enfim. Mas ela tem que ir. E se nós estratificarmos isso no sentido de darmos uma visão privada de uma obrigação que é eminentemente pública, nesse caso da pandemia, talvez a pior de todos os tempos, no sentido de mortandade das pessoas, né, de letalidade das pessoas, realmente aí eu vou ser obrigado a pegar, como se dizia lá na minha terra, em Piracicaba, né,
pegar meus mijados e ir embora, porque não vai funcionar. Perfeito. Nós já estamos nos aproximando aí do fim do programa. É assim mesmo, né? Quando a conversa começa a ficar boa, o tempo já começa a esquentar, né? Quando começa a esquentar, o tempo já começa a ficar curto. Mas eu quero ainda aproveitar esses últimos minutos que temos para ouvir de vocês algumas considerações finais a respeito desse tema, né? Qualquer coisa, qualquer colocação, intervenção que eventualmente não houve tempo ali, oportunidade no primeiro bloco e na primeira parte desse bloco, eu gostaria de ouvi-los. E talvez, né, só a título de encerramento, estou sabendo, não oficialmente, mas extraoficialmente, que há uma tendência aí de migração aqui no estado do Rio Grande do Sul da bandeira preta, com a qual nós já estamos convivendo aí há 8 semanas, se não me falha a memória, para uma bandeira vermelha. E a gente fica se perguntando, né, claro que por um lado, se você vai ver exclusivamente sob a ótica do comércio, pode ser, é uma boa notícia, é mais liberdade, né, temos mais flexibilidade para trabalhar, etc, etc. Mas especificamente no contexto da preocupação com uma realidade na qual nós estamos tendo aí mais de 2.000 pessoas morrendo por dia ainda, né, num crescente de contaminação e de óbitos, a gente fica se perguntando se não é cedo demais para declarar de uma maneira ostensiva que as coisas estão melhorando. Então, eu gostaria muito de ouvi-los também já para fazer um encerramento e, se possível, alguma observação em relação a isso. E, antes de mais nada, quero novamente reiterar o nosso agradecimento em nome do meu nome, nome da Vale TV, pela disponibilidade de agenda de ambos, por estarem aqui conosco nessa edição do Conexão Política. E eu acredito que nós tivemos uma conversa excepcional. Quero tê-los novamente como convidados no futuro. Por favor, estejam com a palavra. Henrique, eu agradeço muitíssimo aí o convite, e Dr. Pietro também, um grande parceiro aí, hoje de mesa, mas de vida aí, um grande amigo, como eu disse, ambos, Dr. Henrique e Dr. Pietro. E esse tema é interessante, né? A gente vê, ontem ainda vinham os gráficos que eles mostram na televisão, né? Sobre a revolução. E, estabilizou. Poxa, mas, estabilizar, né? Como tu falaste, Henrique, 2.000 mortos é muita coisa no nível nacional, né? Isso é naturalizar um número tão grande diário de mortes, é algo que é inconcebível, né? Inconcebível, assim, enquanto sociedade, enquanto antropologicamente falando, psiquiatricamente falando, sabe, é um negócio que não tem cabimento, Agora, sobre o voltar ou não a bandeira, enfim, né, sobre esse sistema, inclusive, das bandeiras, né, o que a gente pode ver um pouquinho é que existem críticas aqui e ali, pode-se fazer, né, mas pelo menos, e isso é um mérito de vários governadores, né, o Maranhão, a gente vê o que foi, êxitos do Maranhão, e vários prefeitos, né, Araraquara teve agora recentemente um lockdown de verdade, né, e baixou muitíssimo, chegou a ter um dia sem mortes, né. Então, o sistema de bandeiras em si aqui, pelo menos, ele é uma luz de tecnicidade, né? Nesse mar de escuridão em que se quis colocar essa questão no Brasil, né? Porque nós sabemos, como falamos, não tivemos uma coordenação nacional, teve que ter intervenção do STF para dizer que, na ausência de uma coordenação nacional, governadores e prefeitos poderiam cuidar do seu povo, cuidar da saúde do povo e da vida do seu povo, né? Por mais redundante que isso seja. Então, pelo menos, esse sistema de bandeira ainda é um pouco de tecnicidade, de tentar avaliar com ciência, com dados, as coisas. A gente pode discordar, a gente sabe que há muitas pressões de um lado, de outro, algumas justas, outras nem tanto, ou justas por outras carências, como nós falamos antes, que era o suporte econômico, especialmente. Mas, pelo menos, ela dá uma luz de dados concretos, né, e de ciência nessa escuridão aí. E, de novo, agradeço o convite, fico sempre à disposição, é uma honra
estar com vocês aí. Eu, nessa despedida, em primeiro lugar, eu quero agradecer demais, eu adorei, né, ter sido convidado, gostei, né, o Dr. Cristiano lembrou de mim, para mim é uma honra, porque é um grande sujeito mesmo, uma pessoa que eu admiro demais, e agora, conhecendo a ti também, né, com certeza, é só me chamar que eu venho mesmo. Eu gosto muito, acho que é importante que a gente dialogue com a população toda ela, né? Até para que saiba realmente como é que nós atuamos. Há até uma confusão, né? As pessoas às vezes perguntam, quando é que tu serás promovido a juiz, né? As pessoas têm essa coisa, né? Então, é importante a gente estabelecer o papel de cada um, né? E hoje eu digo isso com muito orgulho, o papel da Defensoria Pública e do Ministério Público, eu digo por mim, isso, ele tá muito semelhante, ele tá muito numa mesma direção, no sentido de busca de justiça, no sentido de um espírito muito constitucionalista e no sentido de nós buscarmos realmente não uma rivalização, não aquela questão da briga, mas uma questão de unirmos, porque a situação chegou num ponto tão grave que a gente tem que realmente se unir, pelo menos esse é o meu... a minha cachorra bate na porta aqui agora. Mas, então, essa é a questão mais importante que eu vejo, que é justamente essa união entre as instituições que, com certeza, garantem e muito um melhor atendimento e prestação de serviços à população. E, para finalizar, entendedores entenderão, eu deixo uma frase do querido Nietzsche. Na verdade, eu poderia dizer duas, né? Mas tem uma frase que, para mim, é muito simbólica para esse momento, e por isso que eu disse entendedores entenderão. Existem homens que já nascem póstumos. Então, é isso. Gostei muito de estar aqui. E, quando precisarem de mim, podem me chamar. Muito obrigado mesmo. Foi um momento muito especial para mim, de verdade. Muito obrigado, doutor Pietro, doutor Cristiano. Nós vamos encerrando, então, mais uma edição do Conexão Política. O nosso agradecimento a você, telespectador, que acompanha a programação da Vale TV. Obrigado por nos acompanhar nessa edição do programa e esteve conosco na próxima edição. Um grande abraço.